Você sabia que se esquecer é tão importante quanto lembrar? Você se acha esquecido demais? Ou você é daqueles que lembra de tudo nos mínimos detalhes? Saudações dopaminérgicas, estimados ouvintes, espectadores. Nós somos a Estação Dopamina. O seu podcast sobre temas aleatórios com embasamento científico. Então vamos falar de cérebro hoje, né, Marcelo? Hoje é um tema muito interessante, o esquecimento. Pois é, Pedro. A gente fala muito sobre memória, né? Ah, minha memória, minha memória, minha memória. Mas, da mesma forma que as substâncias que entram no organismo precisam ter uma via de saída, né? Ou um carro tem um acelerador e precisa de um freio, quando a gente vai pegar um objeto, a gente precisa saber o alvo e parar, né? Exatamente. É importante a gente ter um mecanismo ativo de separar aquelas informações que a gente vai precisar daquelas informações que só estão ocupando espaço, né? Ou seja, se esquecer é muito importante. O esquecimento é muito importante. Existe um grande equilíbrio entre memória e esquecimento. Não é só a memória que é importante, o esquecimento também é de suma relevância para nós. Nós precisamos nos esquecer e nosso cérebro tem mecanismos ativos que fazem você se esquecer de algumas coisas que não têm importância. Então a gente tem o esquecimento normal e o esquecimento patológico. Esquecimento patológico é aquele, por exemplo, da doença de Alzheimer, a demência. Mas o esquecimento normal é aquele que todos nós temos e todos nós precisamos. Que nem esse equilíbrio que você falou, né, Marcelo? Tem que ter o acelerador e tem que ter o freio. Não tem como acelerar a vida toda. Pois é, tudo precisa de um controle, né? Precisa de o vai e o volta, né? O vai e o para. Realmente, Pedro, é interessante, né? Muitas vezes a gente tem pessoas muito organizadas. E ser organizado, saber onde estão as coisas, tem a ver com tirar aquilo que está sobrando, né? E a gente tem em neurociência aquele princípio use it or lose it, né? Uhum. Porque para manter uma estrutura cerebral, uma estrutura, a gente precisa gastar energia, né? E a energia é como se fosse o dinheiro do corpo, né? Não está sobrando. A gente precisa manejar bem, né, Pedro? E a gente sabe que existem algumas memórias que são úteis e outras memórias que são coisas do dia a dia ali, eu preciso, que Inútil. horas são? Eu lembro que eu olhei a hora às 4h30 da tarde. Isso realmente é uma informação que naquele momento tinha relevância, mas que perde a relevância com o passar do tempo, né? É, e por exemplo, para você reconhecer a face de alguém, você precisa se esquecer dos detalhes da face da pessoa. Se você lembrar cada mínimo detalhe da face de uma pessoa, você vai achar que é outra pessoa. Pois, Inclusive, tem um livro que eu até falei com você, né, Marcelo? Que eu tava lendo um livro de um escritor argentino, Borges, Luiz Borges, e que ele escreveu um livro chamado Ficciones, Ficções. aham. E é das obras-primas desse escritor argentino. Ele escrevia muitos contos, livros é, de histórias curtas e rápidas, e uma dessas histórias era um Funes el Memorioso, em espanhol. Aham, Funes, o nome do personagem, ou aham, Memorioso, ou cara bom de memória. E aham. ele conta a história desse cara que ele tinha uma memória muito boa. Depois que ele caiu do cavalo, ele desenvolveu uma hipermnésia, uma memória excelente para tudo. Mas chegava um momento que ele se olhava no espelho, ele não sabia quem ele era. Ele ficava em dúvida se era ele mesmo, porque ele ficava atento a cada detalhes, ele via que tinha algumas mudanças, alguns detalhes diferentes, algum pelinho ali encravado que não tinha antes, alguma ruga que apareceu que não tinha antes. Então, se você ater a detalhes demais, você às vezes não consegue generalizar, não consegue pensar. E interessante que a conclusão no final desse livro é que você precisa se esquecer. É importante se esquecer para que você consiga pensar e generalizar. Se você ficar atento a detalhes demais, a picuinhas demais, você não vai pensar, não vai generalizar. Será que esse personagem, ele até coloca lá, será que o Funes realmente conseguia pensar?
ele era inundado de tantas memórias que ele mal conseguia pensar. Pois é, ele entra naquele quarto, né, do colecionador, do colecionista, né, aquela pessoa que guarda coisas sem importância e Ele realmente, coleciona memórias sem importância. exato, ele não consegue achar realmente aquela memória que é útil para ele, né? Pedro, um filósofo grego antigo, ele falou, não me lembro quem foi, mas ele Uhum, falou que a gente nunca olha para o mesmo rio duas vezes, porque a água passou, e o rio acaba sendo diferente. Então, aham, tudo está em constante transformação. Se a gente realmente se fixar em todos os detalhes, realmente a gente não vai conseguir reconhecer, né, a exatamente. face. E o E esquecimento, então, é essencial para a nossa flexibilidade cognitiva, para a neuroplasticidade, né? Você fica rígido demais, você não esquece. Você precisa esquecer sempre. teve até aquele caso, né, do pessoal do reconhecimento de face, né, o pessoal que Uhum, trabalha com inteligência artificial, que quanto mais detalhes eles colocavam no algoritmo, menos eficaz ficava, né, o reconhecimento de face, Olha Pedro. que incrível isso. Pois é, eles Eles, no tiveram. início, nos primórdios do desenvolvimento do reconhecimento facial por inteligência artificial, alguns anos atrás, os engenheiros das grandes empresas aí de inteligência artificial, não pode falar o nome, né? Que são, mas, enfim, dessas grandes empresas que vocês conhecem, eles começaram a desenvolver e, assim, eles dividiam, né? Ah, boca, nariz, orelha, olho, e fazia o reconhecimento em partes. E eles viram que quanto mais poder computacional eles colocavam naquilo, não estava melhorando. Em alguns casos, até piorava o reconhecimento facial, que ele acabava se atendo a detalhes inúteis que podem mudar de pessoa para pessoa. Então, eles viram, o que que a gente faz? Então, eles copiaram como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro se esquece. Então, eles adicionaram o esquecimento aos algoritmos de funcionamento da inteligência artificial, que é chamado de dropout. Eles tiram uma parte da análise computacional poderosa, esquecem dessa parte, e aí a inteligência artificial funciona muito bem como está funcionando hoje em dia. Que legal. A gente sabe muito Então, sobre os mecanismos de preservação da memória, mas a gente sabe muito pouco, né, Pedro, sobre os mecanismos de esquecimento. Mas me parece que já foi descoberto que esses mecanismos são ativos, né? Há um exatamente. gasto de energia para esquecer. Como é que. Pois é, esquecer não é mera lapso de memória, falta de memória, não, não é isso. A falta de memória leva ao esquecimento, mas além disso tem um esquecimento ativo, que também é muito importante. E as pesquisas que estão vendo como esse esquecimento ocorre. Cada vez mais pesquisa. Parece que durante o sono tem muito esquecimento, né? Esquecimento fisiológico e normal. Então, o sono, outra importância do sono que a gente sempre cita que é essencial, né? E Aham. tem um livro que eu estava lendo, até falei com você, né, Marcelo, sobre o esquecimento. Chama um pesquisador, neurologista e neurocientista dos Estados Unidos chamado Scott Small. E ele escreveu, deixa eu até ver aqui certinho o nome, só para não errar aqui para os nossos espectadores. Aqui, ó. Forgetting the Benefits of Not Remembering, que em uma tradução em português seria mais ou menos esquecendo os benefícios de não se lembrar. E ele fala que nos últimos anos ele pesquisa memória, está tendo uma revolução mesmo nisso. Não é só falta de memória e esquecimento. Eles estão vendo que existem vários e vários mecanismos que levam ao esquecimento, né? Aham. Ele até cita, né, aquele experimento com o ratinho, né, que quando ele fazia o ratinho se esquecer o caminho do labirinto, ele ia melhor do que o ratinho que estava sempre naquele mesmo labirinto quando colocado em um outro labirinto diferente, né? Pois é. E tem implicações para a vida, né? Na vida a gente precisa tomar caminhos, escolher os caminhos. Se você não se esquece, você vai ficar naquele erro ali, persistindo no mesmo erro. Às vezes é melhor você esquecer e seguir em frente, igual o ratinho fez. O ratinho se esqueceu, seguiu em frente no labirinto e alcançou o final do labirinto. Quando ele insistia ali no erro, ele não alcançava o final do labirinto. Então, o esquecimento é uma função cognitiva. Aham. Eu li um livro muito interessante chamado Essencialismo. O autor ele fala, eu passava o dia inteiro fazendo um monte de coisa e no final do dia eu não tinha atingido nada, né? Então assim, eu ficava só sempre sendo distraído do meu foco e eu resolvi fazer o seguinte.
priorizar o que é que eu preciso fazer Uhum. e esquecer o resto, largar para o Aham. lado tudo que era o resto. E com isso ele passou a ter muito mais benefícios no seu trabalho, ter as tarefas muito melhor finalizadas. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante: a gente precisa escolher o problema que a gente vai resolver, Aham. né? E uma escolha é sempre uma renúncia, só que E um precisa ser uma esquecimento. renúncia Uhum. ativa. E uma renúncia não deixa de ser um esquecimento, né, Pedro? Pois é, e eu até lembrei quando eu toco piano, por exemplo, né? Eu notei, assim, antes eu tentava decorar todas as peças de piano e fazer certinho, decorar tal, dezenas de peças, e eu via que não estava progredindo muito. Daí eu, deixa pra lá, vou só tocar algumas aqui mesmo, as que eu gosto mais. Daí eu acho que eu comecei a progredir mais depois que eu esqueci aquelas peças que estavam enchendo o meu cérebro, inchando o cérebro. Pois é, e realmente, quando você esquece para, isso vai te dar uma melhora naquela tarefa bem mais limitada do que se você pular o erro, esquecer do Pois é. erro e continuar. É, os pianistas sabem disso. Se você comete um erro, você segue a música. Aham. Errou, segue em frente, continua tocando pela fluidez da música. Você errou e ficar ali, meu Deus, e agora? Errei. Nossa, Pois é, e acabou a errar faz música. parte, né? Errar faz parte. Errar é humano, né? Errar é humano, como nós já falamos, os Você sistemas, se lembra ou se as esqueceu? redes neurais, né? É Pois, tudo relacionado ao erro. Interessante que o Dr. Scott Small, do livro que eu falei, ele cita os mecanismos de esquecimento, como no cérebro você esquece. E no cérebro nós temos os neurônios, né? A gente tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios e 100 trilhões de sinapses, aproximadamente. E esses neurônios têm uns cabelinhos, vamos dizer. Eles são meio aham. cabeludos. Se vocês verem uma foto, procura aí no seu celular uma foto de um neurônio. Têm os cabelinhos. E a gente chama isso de espinhas dendríticas. São pequenos cabelinhos ali. E a gente sabe atualmente que quando você armazena, tem uma memória, as espinhas dendríticas aumentam e se incham. Ele vai ficando cabeludo. E quando você esquece, é o contrário. O kit de ferramentas ativamente, do cérebro, ativamente vai raspar ali esses cabelinhos, Cortar o diminuir, cabelo ali, né? barbear. Dar um tapa no visual ali, né? Então é importante isso. É só você pensar, se ficar cabeludo demais, cabelo desgrenhado demais, não é bom. É preciso de vez em quando cortar o cabelo. O neurônio também precisa cortar o cabelo, né? Faz parte da manutenção, né? Por exemplo, a grama, quando tá alta, você vai lá e corta, né? E olha Realmente que faz sentido. incrível é o cérebro. Ele tem esse mecanismo para melhorar a memória e ter o equilíbrio entre a memória e o esquecimento. E é fascinante, né? Sem palavras. Pois Eu é, fico arrepiado só quando. e só da gente pensar a respeito dessa simples questão do metabolismo energético. A gente precisa guardar energia para as coisas que são úteis, né? E realmente a gente viu que existem alguns mecanismos de desfazer, né, essas Uhum. sinapses que a gente não usa mais. E nosso cérebro tem um espaço limitado. Imagina se essas espinhas dendríticas inchassem, inchassem, inchassem. O crânio é limitado, não dá para crescer indefinidamente. Precisa ter esse controle. Como um artesão vai fazer a sua obra, ele vai polindo ali, né? Fazendo a face e tal, aos poucos, polindo. O cérebro também é um grande artesão que pole os seus neurônios. Mas existem casos, Pedro, onde as pessoas nascem ou se desenvolvem com uma memória além da memória das pessoas comuns, né? Assim, eu digo do grosso, né? Da população, né? Uhum. Você já viu alguma coisa a respeito disso? Olha, tem alguns tipos, né? Tem a hipermnésia. Por exemplo, quem tem transtorno de espectro autista, não todos, tá? Mas alguns casos podem ter uma memória muito poderosa, muito mais poderosa que o normal, uma memória autobiográfica muito intensa. Inclusive, alguns estudos, o Dr. Scott Small cita no livro dele, mostram que no TEA, no transtorno de espectro autista, existe um desequilíbrio entre memória e esquecimento. Às vezes pode ter uma memória demais para pouco esquecimento. E quando você tem pouco esquecimento, você tem um comportamento mais rígido. Por exemplo, não quer mudar as rotinas do dia a dia, que é uma característica de pacientes com transtorno de espectro autista, né? Então parece ter esse desequilíbrio entre memória e esquecimento.
E o livro que eu falei, por exemplo, né, do escritor argentino, o Borges, mostra um personagem que tem uma hipermnésia, que não consegue esquecer nada, e será que ele consegue pensar? Né? O Dr. Small Scott fala: para você conseguir pensar e abstrair, você precisa esquecer. Para conseguir generalizar, você precisa esquecer. Para reconhecer a face de alguém, você precisa esquecer alguns pontos ali e generalizar. É assim que surge o pensamento e a abstração. Uhum. É, você não vai ter uma real noção do objeto se você ficar olhando no microscópio, né? Você não Uhum. consegue enxergar o todo, né? E o nosso cérebro é incrível em pegar partes e criar um todo e generalizar a partir disso. Ele é um poderoso generalizador. É. Existem também casos de pessoas que não têm, assim, transtornos, mas que têm uma memória autobiográfica, altamente superior, né? Também chamado hipertimésia. Uhum. Me parece que essas pessoas se lembram, desde a mais tenra infância, de todos os dias de sua vida, né? De todas as situações em que elas viveram, né? Nossa. E elas devem ter algum sofrimento por causa disso, né? Pois é, E a é gente não importante sabe esquecer. se o excesso de memória é uma dádiva ou é um fardo, né? É, quando tá demais, eu acho que acaba sendo fardo mesmo. Eu acho que o equilíbrio acaba sendo uma coisa muito boa. Uhum. Em algumas situações, eh, há relatos de pessoas que tinham essa hipertimésia, são poucas no mundo. Se eu não me engano, a última estatística que eu li falava em torno de 60 casos Muito pouco, descritos né? no mundo. Isso é Uhum. realmente, claro, tem muitos outros casos que não estão descritos, né? Mas é, é, e é interessante uma reportagem que eu li que falava que a menina, e ela deu a data lá, Hum. 21 de outubro de 2013, tô Uhum. chutando a data, onde ela viu uma reportagem que falava a respeito da hipertimésia, né? Hum. E ela virou para a família, uai, mas por que que isso é um motivo de reportagem? Isso não é normal, né? E aí ela Ela tinha. começou a entender que a memória da maioria das pessoas não era igual à memória Uhum. dela, né? E, Vamos perguntar para os espectadores: você conhece alguém que tem aquela memória incrível, memória fotográfica? pois Comenta é. aí pra gente, curte e nos siga nas redes sociais. Ou você que está estudando para algum concurso ou alguma coisa, gostaria de ter uma memória melhor do que a sua memória atual, né? Eu acho que muita gente gostaria, né? Pois é. E, Pedro, é interessante, né, esse experimento do ratinho, porque ele traz uma hipótese. Será que para melhorar a memória, hum, melhorar o mecanismo de esquecimento não seria mais eficaz do que melhorar o mecanismo de retenção da Verdade. memória? Qual a sua opinião? É, eu acho que a gente precisa aprender mais isso. Eu acho que talvez algo que melhore o esquecimento possa fazer bem pra gente mesmo. Pois é, mas isso eu acho que precisa ser alguma coisa que melhore o esquecimento de forma controlada, É, né? exatamente, é Porque que nem a gente falou, né? Tem um esquecimento normal, né? Não um aham, esquecimento patológico. O esquecimento patológico que vai levar à doença de Alzheimer e também tem a falha da memória e do esquecimento. A gente aham. está falando aqui do esquecimento normal, né? É, e isso gera também uma ideia. Será que o mecanismo do Alzheimer não tem a ver com algum desbalanço Uhum. entre essa retenção e esse esquecimento, né? É bem possível mesmo. Interessante que, agora que a gente sabe que o esquecimento é um processo ativo cerebral, a gente precisa desenvolver testes, né, cognitivos, por exemplo, para ver o esquecimento, a capacidade de esquecimento da pessoa. Quando a gente faz uma avaliação da cognição e da memória da pessoa, a gente não leva em conta isso, essa capacidade de esquecimento da pessoa, que às vezes até se é bom, é uma pessoa mais inteligente, com mais raciocínio lógico, tudo, pode ser bom mesmo. Pois é, mas isso também pode ser uma fonte de sofrimento, né? Uhum, Por exemplo, uma pessoa que tem uma memória de um evento traumático, uhum, como isso é muito descrito em soldados que voltam da guerra, né? pois é, E que é aquele transtorno do estresse pós-traumático. pois é. E o tratamento deles se baseiam em tentar esquecer, né? Ou realmente Uhum. mudar o foco daquela memória, né? Tirar o sofrimento Uhum. associado àquela lembrança, né, Pedro? Quem tem esse transtorno de estresse pós-traumático tem uma hipermnésia
surge, em hipermnésia seria uma memória muito forte daquele evento, né? Ele surge em flashbacks, voltas sempre, com emoções muito fortes, intensas, que causam muito mal para a pessoa. Uhum. Então, é um Uhum. problema do esquecimento. Uhum. O TEPT é um problema do esquecimento, transtorno do estresse pós-traumático. E interessante, porque a gente tem áreas diferentes para diferentes Uhum. tipos de memória, né? É, Por exemplo, a gente sabe que essas memórias emocionais estão mais relacionadas ao sistema límbico, né? verdade. E uma coisa interessante que eu estava lendo é que no ato de relembrar uma memória, isso gera uma instabilidade dessa memória. Uhum. Então, é um momento onde se pode inserir outros aspectos, outros elementos àquela memória. Uhum. E eu acredito que seja um dos pontos aonde os psicólogos podem tentar intervir para É tirar verdade. essa emoção Eu estava até relacionada, lendo né? sobre isso, tem a reestruturação cognitiva que alguns psicólogos aplicam para quem tem, por exemplo, um transtorno de estresse pós-traumático. Você tenta colocar uma nova visão sobre aquela memória muito ruim para você, por exemplo. Você pode encarar aquilo como um aprendizado, ao invés de encarar aquilo como algo que te causou muito sofrimento. E aos poucos você vai trabalhando para melhorar essa memória tão deletéria para a pessoa. É. E uma outra coisa que eu estava lendo a respeito era que um dos mecanismos, né, de manutenção da memória é a gente rememorar aquele evento, Uhum. né? Isso realmente favoreceria, fortaleceria aquelas sinapses, né, aqueles potenciais eh, de repetidos, né? Me fugiu o termo, ó, Uhum. esqueci. Esqueceu, faz parte, todo mundo esquece. É, mas é aquela potenciação, você se lembra? Potenciação de longo termo, né? Hum, Long term potentiation. Quando a gente rememora, isso gera uma instabilidade, mas que quando essa memória volta a se consolidar, volta a sua. quando os eh, eh, cabelinhos dos neurônios voltam a volta a crescer e crescer, consolidar a memória. ele volta mais forte, né? Então, Uhum. uma memória que a gente está sempre lembrando, ela é bem mais forte. Pois é, e é Mas ela, interessante essa conexão forte e poderosa entre emoção e memória, né? pois é. Muito forte. A gente sabe, quando a gente estuda neuroanatomia, né, tem a amígdala que fica pertinho ali do hipocampo. A Uhum. amígdala é uma região relacionada à emoção, o hipocampo relacionado à memória. Eles ficam pertinho um do outro ali. Aham. E tem também as teorias mais novas, por exemplo, de formação das emoções, emoção produzida da doutora Lisa Feldman Barrett, que fala que os circuitos que formam a emoção são aqueles mesmos relacionados à memória e aos pensamentos. Então é Aham. muito forte essa conexão da emoção com a memória. E por isso pode gerar esse transtorno de estresse pós-traumático, essa emoção forte. E tanto a emoção forte negativa quanto a emoção forte positiva, né? Por Uhum. exemplo, o dia do casamento Não da esquece. sua filha, o dia Aham. do seu casamento, o dia que você passou no vestibular, alguma conquista assim muito Que positiva deu uma também emoção forte, isso reforça a memória. também vai te dar uma memória aí de longo prazo que muitas vezes o próprio paciente com Alzheimer, né, não esquece daquelas memórias antigas, né, Uhum. Pedro? Em geral, quem tem Alzheimer esquece mais coisas de curto prazo. O que comeu no café da manhã, por exemplo. Mas a memória de longo prazo, lá de trás, é relativamente preservada. Lembra bem das histórias da infância que marcaram com as emoções fortes, intensas. Pois é, e às vezes a gente tem essa vontade, né, de voltar. É comum o paciente em quadros mais avançados, né, de Alzheimer, por exemplo, Uhum, falar, estando dentro de sua própria casa, falar, não, vamos para casa, né? uhum. Provavelmente ele se lembra daquela casa da infância, né? Pois é, e às vezes, em relação às memórias ruins, né? Às vezes é bom se esquecer, esquecendo aos poucos, elas vão sumindo aos poucos ali. Por exemplo, dor de cotovelo. Quem é que nunca sofreu de dor de cotovelo? Pois é. Daí põe aquela música sertaneja ali, fica escutando, tal. Aí, quanto mais você lembrar daquilo, mais forte vai ficar essa memória, né? Pois Então, é. realmente, o ideal é. Às vezes você associa aquela música ali, sertaneja, aquele dor de cotovelo que você teve, daí você escuta a música, ixi, já dá Pois é. aquela coisa. E aí, você escutando a música, você já associa uma emoção, né? Que é aquela emoção que a música te traz. Então, você está, na verdade, querendo esquecer, mas está reforçando, né, aquela memória.
Marcelo, você já ouviu falar do Dr. Fleming? Pois é, Dr. Fleming. Conta a história aí dele pra gente, é muito curiosa. Dr. Fleming é a pessoa que descobriu a penicilina. E ele descobriu a penicilina por acaso, por causa de uma coisa que ele esqueceu, né, Pedro? Ele esqueceu um sanduíche. Pois é, ele estava assim trabalhando no laboratório dele assim loucamente, né, insanamente, sem parar, dias a fio, e ele estava distraído com o resto. Então ele deixou um sanduíche ali numa bancada, Mofou, né? o sanduíche mofou e a partir disso ele conseguiu desvendar os antibióticos, os efeitos de antibiose que ocorrem nas bactérias e fungos. Ele conseguiu extrair e formar a penicilina. Pois é, Que revolucionou o mundo, né? A penicilina foi uma das descobertas mais incríveis da humanidade, né? Pois é. E o laboratório dele era um laboratório de microbiologia, né? Uhum. E ele viu que as placas que estavam ali próximos do sanduíche dele não estavam crescendo, né? Bactéria. Tudo porque ele esqueceu um sanduíche no laboratório dele. Pois é, e quantos de nós não iríamos simplesmente jogar no lixo, né? Ele olhou lá e, pô, por que que aqui não nasce e aqui do lado nasce, né? Uhum. Ele teve realmente essa curiosidade de ir atrás, foi realmente um cara muito perspicaz, né, Poxa, Pedro? incrível. E esquecer também é perdoar. No livro, até o Dr. Scott Small, no final do livro dele, fala: perdoar, você precisa se esquecer para perdoar. Né? Se você ficar com aquele rancor muito forte, intenso, você nunca vai conseguir perdoar. Mas você esquece esse rancor, né? Claro que não totalmente, ninguém esquece totalmente nada, mas você diminui a intensidade daquela memória, esquecendo parcialmente, você consegue perdoar as pessoas, consegue ter um cérebro mais saudável. Pois é, e quanto mais você insistir, né, em reviver aquele sentimento, é aquilo que a gente já falou, né? Você está só potenciando aquela memória, né? Então Uhum. vai ficar cada vez mais difícil de esquecer, né? Pois é. Então, pessoal, eu acho que é isso, né, Marcelo? Pois é, vamos lembrar das coisas boas ou das coisas úteis e esquecer as coisas que trazem sofrimento ou que realmente não vão agregar, né? É isso aí, esqueça-se. Mas não esqueça de dar o like pra gente, de se assinar no canal e também de ver o nosso próximo vídeo, né, Pedro? Com certeza, todo sábado estamos postando aí nas redes sociais novos vídeos. Por favor, nos ajudem a crescer, comentem, sigam, curtam, deem o joinha. Isso aí, interajam com a gente. Um grande abraço. Abraço.